Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Hablamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, sul Capixaba, leste da Mata Mineira. Nós estamos aqui desde 1992 com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essa empresa que eu fundei em 92, ela tem por fim oferecer a toda a região e a todos os interessados cursos teológicos. Não muitos teológicos, mas voltados para a Bíblia Sagrada. E aqui o professor Ilmar, das cadeiras de Sociologia e Geografia do Estado de Minas, professor da Rede Estadual de Ensino, fundador e diretor do CCBB, temos então o Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, que mantém esses cursos aqui, o básico, com 36 matérias, o bacharel, com 12 e o intermediário. Entre o bacharel e o básico tem o intermediário, que é esse curso que estamos ministrando hoje aqui. Estamos na disciplina chamada História do Cristianismo, terceiro bloco. São 6 blocos, que vai contar a história da igreja desde o ano 33, passando por Concílio de Jerusalém no ano 49 e 50, até os dias atuais. A aula passada nós falamos sobre a primeira cruzada, aquele movimento, aquelas caravanas de leigos, de camponeses, de pessoas que iam com o objetivo de libertar a Terra Santa com a bênção dos papas. E os papas ainda deram a certeza para aqueles peregrinos, eles teriam a absolvição de todos os seus pecados se conseguissem os seus intentos. Hoje falaremos da segunda, terceira e quarta cruzadas. Então, após a primeira cruzada, que tomaram a Terra Santa em 15 de julho de 1099, seguiram-se as outras, Apenas uns pequenos raios de luz brilhavam nas trevas que predominavam. Muitos missionários tinham saído pelo mundo afora. Otto, bispo de Bamberg, levou o evangelho para a Pomerânia, país conquistado pelo duque da Polônia, e alguns foram para a ilha de Rugem, que tinham recebido o evangelho no século anterior, e o Vicelin, bispo de Oldenberg, que parece ter feito um verdadeiro trabalho evangélico entre as nações eslavas, de língua eslava, a Eslováquia, no caso, a Eslovênia, etc. E então agora chega um tempo do novo testemunho, era uma era de proclamação do evangelho aos pobres e ignorantes. E outro era um protesto contra a corrupção de uma hierarquia rica, que professava saber tudo. Então há uma controvérsia aí. Aí surge a história de Pedro de Bruyos, natural do sul da França, considerado como um homem de espírito indomável. Foi ao princípio presbítero, mas pelo modo pessoal e picante de suas pregações, despertou a animosidade do clero e começou a ter que fugir. Começou a falar as verdades. Quem falasse verdade contra Roma era perseguido. Então, protestou contra as inovações de Roma, contra a construção de igreja rica, contra a adoração de crucifixo, contra a doutrina de transubstanciação, contra a celebração da missa, contra a eficácia das esmolas e das orações pelos defuntos. Isso aí, então, trouxe sérios problemas para ele, teve que sair fugindo. Depois de trabalhar no meio de muita perseguição durante mais de 20 anos, acabaram que foi queimado em São Gilles no ano 1130. Mas seguidores dele se despertaram com aquela pregação. E um italiano chamado Henrique, que pelo seu extraordinário zelo e eloquência, levou tudo diante de si, andava por toda parte descalço, mesmo no inverno, tinha pouca roupa e de pior qualidade. As cabanas dos camponeses eram onde frequentava, descansava, mas assim como seu divino mestre, muitas vezes não tinha onde reclinar a cabeça. Passou muitas horas amargas, muitas vezes não tinha onde reclinar a cabeça. E muitas horas debaixo dos pórticos, em montes sombrios, exposto à chuva, ao vento frio. Mas ele cria que tudo cooperava para o bem daqueles que creem em Cristo. Ensinou as linhas de Pedro de Bruyos. Ele dizia que era um erro construir igreja rica, visto que a igreja de Deus não consistia numa porção de pedra, mas numa união de fiéis. Também disse que a cruz não devia ser adorada, que a transubstanciação era uma doutrina mentirosa, infernal, que as orações pelos defuntos eram vãs, inúteis. Um homem tão ousado não podia ter licença para gozar sua liberdade por muito tempo, e por isso Henrique foi por fim agarrado e preso em Reims, e depois removido para Tolosa, onde foi morto por ordem de Alberico, legado papal no ano 1147. Mais mártires surgiram ainda, era chamado de hereges, adeptos de Henrique e de Pedro de Bruyne, sofreram martírio em Colônia. Tem um chamado Evervinus, próximo daquela cidade, fez a narrativa desses martírios em uma carta a Bernardo, abade de Clareval. Ele dizia nessa carta que peste, sofrer tormento de fogo, não só com paciência, mas até com prazer e alegria, era pouco diante da perseguição que estava havendo ali, E a história continua até que surge Pedro de Valdo. Esse Pedro, chamado Pedro Valdo Piedoso, negociante de Lyon, foi a luz mais brilhante desse século.
A morte súbita de um amigo despertou o pensamento sério e tornou atento leitor da Escritura Sagrada. Aí ele distribuiu os bens com os pobres e dedicou o resto da sua vida a praticar atos piedosos. E ele foi vendo pela leitura da Bíblia que havia muita corrupção naquele sistema religioso da época. E aí começou então a falar contra. Começou a andar de um lado para o outro a fim de pregar as riquezas insondáveis de Cristo. E os adversários dele começaram a surgir. Um deles era Stefano de Borbone. Dizia que os adversários dele que fala sobre ele. Ele era aplicado aos estudos dos primeiros ensinadores da igreja e prestava muita atenção à leitura da Bíblia. Por isso tornou-se tão familiar com esse livro que tinha tudo gravado na memória. E determinou para procurar aquela perfeição evangélica que distinguiu os apóstolos. Então o adversário dele, Stefano, está contando como ele era. Diz que ele era piedoso negociante, foi por diversas vezes sítios pregando o evangelho, as coisas que ele sabia de cor, nas ruas e nas praças públicas, entre outras coisas contadas pelo mesmo escritor. Lemos que reunia a roda de homens e mulheres de todas as classes, mesmo das mais humildes, e confirmando-os no conhecimento do evangelho, mandava-os pelos países vizinhos para pregar. Mas os passos de Pedro Valdo deu para a tradução dos evangelhos em língua vulgar. Elas serão sempre consideradas como a sua maior obra. A principal obra dele foi isso, traduzir o evangelho para a linguagem do povo, o que depois faria Lutero nos anos 1500, né? De maneira que seus discípulos, que eram ignorantes, tiveram as Sagradas Escrituras na língua nativa dele, nativa, não só na língua latina. E então a oposição foi crescendo, e então, né, as coisas não foram como ele pretendia ser. O Papa, então, foi considerado o maior adversário da igreja. E o Papa foi por isso mesmo pronto e decisivo. Mandou publicar uma excomunhão dele, contra um honrado negociante. E ainda assim, a respeito da bulha de Alexandre, Pedro Valdo ficou em Lyon mais 3 anos. Muito dele ocupado a pregar e distribuir a Sagrada Escritura. Mas, então, foi depois desse tempo, por causa de seus inimigos, deixou a cidade. E durante 4 anos, ele ainda viveu como peregrino na face da terra, contudo sempre guardado pela providência divina, de ser vítima de perseguição. Acabou morrendo de morte natural no ano de 1179. A dispersão dos adeptos de Valdo, chamados de homens pobres de Sião, contribuiu muito para o evangelho difundir-se para aquela região. Chegou nos Alpes, né, nos vales de Valdô e por ali foram. 4 pessoas merecem destaque nesse tempo aqui. Bernardo de Claraval, Abelardo, Arnaldo de Bresse e Tomás Becket. Apesar desses não serem tão ortodoxos como os multipartidários de Roma, poderia ser privilegiado. Bernardo de Claraval era muito piedoso, censurou os abusos e crimes do clero, a vida luxuriosa dos bispos, sua embriaguez, suas carruagens ricas, suas baixelas de alto preço, suas esporas de ouro, tudo isso sob a censura de sua pena. Também não teve escrúpulo de falar dos padres, como servo do anticristo, dos abades como sendo mais senhores dos castelos do que padres de mosteiros, mais príncipe de províncias que dirigente de almas. Na verdade, a influência de Bernardo era enorme, e talvez não tivesse igual, Bernardo de Claraval. Abelardo era francês, tornou-se notável por ser o primeiro homem que ensinou teologia publicamente, sem ter ordem de padre. Ele não era padre e ensinava teologia. Podemos considerá-lo como um sábio eclesiástico, e como tal ele leva a palma a todos os seus contemporâneos. Vinha gente de grandes distâncias pronta a atravessar mares e montanhas, a se sujeitar a muitos inconvenientes enquanto tivesse o privilégio de ouvir Abelardo. Mas nas suas pregações, o raciocínio era em grande parte maior do que a fé, a ponto de afastar do bom caminho. Então, por fim, a sua grande popularidade despertou a animosidade de Roma, e o grande sábio retirou-se mais tarde para o mosteiro de Clugny, onde foi muito bem recebido pela respectiva abade. Morreu lá no ano 1142. Arnaldo de Brescia fora, segundo se diz, a discípula de Abelardo, mas evidentemente não estava tão corrompido desse homem tão brilhante, mas tão infeliz. Parece que apesar de nunca ter desligado da sua obediência ao Papa, desafiava publicamente o poder do Papa. Ele dizia o seguinte: meu reino não é deste mundo. Com esse lema começou uma série de ataques à vida do clero de Roma, que era onde suas iniquidades mais se salientavam. Ele dizia: se Cristo era pobre, se os apóstolos eram pobres, se os monges eram mal vestidos, fazendo seus trabalhos de jejuns com as faces emagrecidas pela fome, os olhos fitos no chão, sendo a imagem da vida real dos apóstolos de Cristo, quão longe dos apóstolos de Cristo, então, estavam esses bispos e esses abades, vivendo como príncipes e grandes senhores, com seus mantos forrados de pele e de escarlate e púrpura? Esses bispos e abades, que montam seus cavalos fogosos com freios de ouro, que usam esporas de prata, que levantam a cabeça como se fossem reis. Esse é o discurso dele combatendo
então, a situação em Roma. A hierarquia de Roma, aplicada por essas censuras, pediu a expulsão dele e a sua consequência, e em consequência disso ele foi banido pelo Concílio Lateranense no ano 1139, mas tornou a vir no ano 1154 e começou novamente suas pregações, poderosas e apaixonadas, até fazer com que o povo tornasse barulhento e questionasse com os padres em diferentes ocasiões. Ele pregava contra os padres, o povo então ouvia aquilo e ia nos padres. E isso aí então ocasionou que o cardeal Adriano fez publicar uma interdição contra a cidade e não a levantou enquanto Arnaldo não fosse expulso dali. Obrigou então a cidade a expulsar Arnaldo. Depois de andar de um lado para o outro, achou asilo em Zurique, onde foi bondosamente recebido pelo bispo de diocese Bernardo Pereira, não deixou-se descansar. E então o Papa, com medo de que o povo tentasse livrá-lo, condenou apressadamente no concílio secreto, e antes de romper o dia, Arnaldo tinha deixado de existir. Suas cinzas morreu queimado, lançaram as cinzas no rio Tibre, em Roma. Por último, vamos falar um pouquinho de Thomas Becket. Quem era esse camarada? Nascimento e família desse homem extraordinário, nada se sabe. Ainda que haja quem afirme que era filho de um negociante de Londres. Começou os estudos em Oxford, acabou em Bolonha. Não entrou ao serviço da igreja e levou seus passos rápidos à dignidade de arcediago de Cantuária. O rei Henrique II, que então ocupava o trono da Inglaterra, tinha apenas 25 anos, escolheu a ele para ser então o seu chanceler, né? E pareceu então que Becket era um camarada ideal para ser chanceler do reino, e assim ele foi. Caiu nas boas graças do soberano, entrou com todos os seus projetos e até acompanhou nos seus esforços para reprimir a invasão do poder papal na Inglaterra. Esse Henrique II não estava aceitando o poder do Papa na Inglaterra. E o Thomas Becket foi esse agente nomeado camufladamente pelo Papa para fazer Henrique II obedecer à ordem papal. E é o que aconteceu. Depois que ele foi muito tempo chanceler do Henrique, o Henrique nomeou, depois da morte de Teobaldo, que era o arcebispo de Cantuária, nomeou o Thomas Becket arcebispo de Cantuária, que era um assessor dele, virou arcebispo de Cantuária. Aí ele mostrou as suas garras, suas unhas. Ele passou então a nada menos que a fazer... Ele passou então a diligenciar para obter a imunidade da lei civis e, na verdade, tinha conseguido em tudo seus fins. Entre 10 anos, no ano 1154 até 1164, nada menos de 100 assassinatos e grande número de orgias tinham sido cometidos por homens com ordens sacerdotais. E todas foram abafadas. Ninguém respondeu por isso. Becket favorecia agora a causa dos padres e levantou-se contra Henrique, a fazer com que Henrique não pudesse mais nomear bispo nem nomear abade. O poder tinha que ser o poder do rei de Roma, do bispo de Roma. O rei exigiu que o criminoso fosse entregue, mas não se fez caso de sua ordem. O prelado respondeu que não entregava. E então a confusão começou a se formar, o rei reuniu seus barões e consultou sobre o que tinha que fazer. Então fizeram um código de leis, chamado Constituições de Clarendon. Essas constituições davam poder para o rei mandar em tudo, inclusive na área eclesiástica. O nosso querido irmão, chamado Thomas Becket, assinou a Constituição de Clarendon, mas não obedeceu. A igreja e a coroa tinham agora declarado uma contra a outra. Era evidente o conflito entre o rei e o clero, que o Gregório VIII tinha começado, o Hildebrando, com o poder temporal na mão dele, queria o poder na mão dele, e aí o Thomas Becket acabou puxando sardinha para o lado da igreja. E o Henrique foi ficando sem condição de trabalhar. Henrique, apesar de estar desgostoso com o procedimento de seu arcebispo de Cantuária, que era o Thomas Becket, não se rendeu facilmente. Depois de empregar algumas vãs tentativas para trazer de novo em submissão o bispo rebelde, mandou proceder contra ele como traidor. No entanto, ele saiu escondido de noite e, dando muitas voltas para iludir seus perseguidores, fugiu e foi recebido com honra, sendo o rei da França. E então não conseguiu matá-lo. E passaram esses anos, a luta entre Henrique e Thomas Becket durou 7 anos, e mais tempo teria durado se os pedidos simultâneos de Luís XII e do Papa não tivessem conseguido que Becket voltasse a ocupar seu antigo lugar. Então voltaram com Becket para Cantuária e o Henrique II não teve outra opção senão pedir a morte dele. Numa reunião ele disse: não haverá ninguém que me livre desse padre turbulento? 4 cavaleiros que ouviram essas palavras dirigiram-se logo a Cantuária e, não podendo conseguir do altivo prelado a promessa de obediência, mataram o cardeal na catedral. Ficamos por aqui, então. Fica na paz. Tchau, tchau.